Eu sou Gutenberg B. de Macedo, eu dirijo a empresa Gutenberg Consultores, empresa especializada nas áreas de outplacement e coaching executivo. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber para uma entrevista um grande consultor, um grande amigo, um grande profissional, Adalmir Sampaio. Nós vamos bater um bate-papo sobre a empresa familiar, uma vez que a empresa familiar é predominante no Brasil. Nós temos grandes empresas familiares bem-sucedidas, como também tivemos grandes empresas familiares que faliram ao longo do tempo. Eu me lembro que o Grupo Matarazzo, na década de 50, foi um dos maiores grupos do mundo. Se não estou enganado, foi o 10º grupo, maior grupo do mundo. E hoje o Grupo Matarazzo não existe mais. É sobre esse assunto, Adalmir, você como especialista da área da gestão, do planejamento, de empresas familiares, que eu gostaria de conversar com você de tal forma que nós passássemos para aquelas pessoas que não estão nos vendo conhecimento, porque temos aí hoje um grande número de profissionais que estão se aventurando naquilo que nós chamamos de startup ou de novos negócios. Então, muito bem-vindo, Adalmir. Obrigado, Gutenberg, e estou à sua disposição. Bom, eu gostaria que você, em primeiro lugar, se apresentasse para os nossos ouvintes. Gutenberg, eu sou um profissional com uma larga experiência na vida como executivo, atuei em grandes grupos empresariais nacionais e há 15 anos criei a Flexus Consultoria, que é a minha empresa de consultoria. Nós atuamos firmemente no segmento de empresas familiares, não somente familiares, mas predominantemente familiares, onde temos uma larga experiência na gestão dessas empresas e na apresentação de soluções viáveis para um caminhamento dos negócios da empresa e do grupo familiar que a dirige ou que é acionista, sócio da empresa e tal. Acho que é muito importante essa discussão, porque essa é uma discussão que vai abrir perspectivas para esse grande contingente de empresas que é a sustentação da economia nacional. A economia brasileira é sustentada predominantemente por empresas familiares. Há empresas familiares que têm uma longevidade já muito importante no cenário da economia nacional. Acho que é muito relevante o tema que você está trazendo, acho que é muito importante a gente contribuir de maneira muito direta para essas empresas. Gostaria também, Adalmir, se você me permite, adicionar ainda algumas questões a seu respeito. Você tem uma longa tradição de trabalho em empresas familiares, como, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, nos seus dias de glória. Um grande jornal. Depois você trabalhou também no outro grupo muito grande, o Grupo J. Macedo, que era o segundo grupo maior do país, na venda de farinha de trigo, de biscoito, tinha a empresa Pneus Tropical, uma quantidade enorme de empresas, um grande grupo, um grupo fabuloso. Depois você foi ser diretor financeiro de uma grande editora, também familiar. Então você tem uma grande tradição. Nesse sentido, então, eu gostaria de saber de você o seguinte: como você vê neste mundo complexo, neste mundo volúvel, neste mundo turbulento, de extrema concorrência, como você vê a empresa familiar? Gutenberg, a empresa familiar, a gente tem sempre o olhar para os grandes grupos, como esses que você acabou de citar, e mesmo a grande editora que você comentou, mesmo sendo uma empresa multinacional espanhola, o Grupo Santillana, é uma empresa familiar. É uma empresa familiar, tem ações e bolsa, não sei o quê, mas o controle é familiar. Então, a essência desses negócios é de empresas familiares. Mas a gente não pode olhar somente os grandes grupos bem-sucedidos. O negócio familiar, ele está no pequeno mercado da esquina, na pequena loja do shopping center, na pequena loja de rua, que são negócios que são, de alguma maneira, geridos e mantidos por aquela estrutura familiar, né? Onde você tem a família trabalhando.
O controle não é só da família, o controle societário não é só da família. Você tem a família trabalhando com o negócio, do dia a dia. Normalmente é um sacrifício muito grande, né? E normalmente essas empresas, elas nascem por uma necessidade de subsistência daquela família. Não por aptidão muitas vezes, mas por subsistência. E por ser por subsistência, acaba se negligenciando a gestão. E a gestão da empresa familiar, ela é fundamental. E a gente precisa ter em mente duas coisas fundamentais nesse processo. Primeiro, a gestão de uma empresa familiar, ela não é a gestão da família. O negócio é uma estrutura que precisa ser independente da família. Então nós não podemos misturar as questões familiares com o negócio. Nós precisamos ter um esforço, que não é fácil, para aquela estrutura familiar, separar o negócio da família. Quando nós misturamos essas duas coisas, e é muito comum acontecer, a família no pequeno negócio, negócio médio, ou até no grande negócio, mistura o caixa da família com o caixa da empresa. Nós precisamos separar muito bem isso. Uma das grandes dificuldades que as empresas familiares têm é o processo sucessório. É muito comum o fundador ter um grande sacrifício, um idealista, com um sacrifício de todo... Um visionário, né? Um visionário, Gutenberg. E muito mais que essa visão em si, é o sacrifício que ele acaba empregando para fazer com que aquele negócio seja bem sucedido. E normalmente porque para ele, ou aquele negócio é bem sucedido, ou é um naufrágio para a estrutura familiar. Então ele precisa que o negócio seja bem sucedido. Como é que se faz isso efetivamente? Bom, aí você tem que ter a família participando, né? Você tem que ter os instrumentos de gestão muito bem definidos, né? E separando muito bem as atribuições da família e as atribuições da empresa, tá? Acho que esse é um ponto importante que a gente pode debater um pouco mais à frente. Em outras palavras, se eu entendi bem, você está dizendo o seguinte, que negócio é negócio, família é família. E no momento em que a família se envolve com o negócio, existe aí uma quantidade enorme, uma carga enorme do emocional. Gutenberg, muitos problemas da empresa familiar são resolvidos no almoço de domingo, no almoço de família. Quando você não tem harmonia familiar em volta daquela mesa no almoço de domingo, esta discordância vai para a empresa na segunda-feira. E aí as relações da empresa, você imagina uma família onde você tem o pai como o presidente ou a mãe como o presidente da empresa, né, o principal executivo da empresa, e você tem os filhos em funções relevantes da empresa, um na produção, outro em finanças, outro em marketing e tal. Suponha esta estrutura dentro de uma empresa. Então, a discordância no ambiente familiar, no almoço de domingo, por qualquer motivo, de qualquer ordem, né, vai na segunda-feira para dentro da empresa. E aí você imagina uma reunião de negócio, essas 5 Nessa atmosfera, 5 pessoas em volta de uma mesa para definir estratégias, definir lançamento de um produto, definir a aplicação dos recursos, definir um novo investimento, uma nova planta, ou o que seja, né? Como é que se decide com esse grau de conflito? Se torna uma decisão puramente emocional. Ela deixa de ser uma decisão técnica, racional, objetiva, não é? E passa a ser uma decisão emocional. Certo. Agora, na sua experiência, você dirige uma empresa de consultoria, você tem sido muito bem sucedido em seus trabalhos, em seus projetos. Quais são, na sua visão, na sua concepção, os valores que determinam o sucesso de uma empresa familiar? Olha, esses valores normalmente são emanados da principal figura da empresa, o pai ou a mãe. Normalmente eles são. Mas esses valores, eles são inerentes a qualquer negócio. Uhum. A ética, a relação fluida, né? A relação transparente entre os membros da direção da empresa, sejam pessoas da família ou sejam executivos. Porque é muito comum você ter dentro da empresa familiar também executivos. E é muito comum isso ocorrer nas empresas à medida que elas vão crescendo. Então você vai agregando pessoas de fora da família dentro da empresa.
E essas pessoas normalmente trazem um conhecimento de mercado que agrega muito ao desenvolvimento do negócio, né? Só que essas pessoas elas precisam ser entendidas como parte daquela estrutura de gestão. Portanto, o sobrenome não pode sobrepor-se às funções ou às atribuições que são delegadas àquele executivo. Então, vamos supor que você tem uma estrutura familiar, que você tem lá 5 membros, né, que você tem 3 executivos e 2 membros da família. Esses 2 membros da família têm que se comportar da mesma forma que os executivos. Da mesma forma. Então, os valores que permeiam a organização, que normalmente são emanados da estrutura inicial da empresa, eles devem ser compartilhados com todos eles. Acima de tudo, a transparência, o bom relacionamento, o respeito, a retidão, o cumprimento das obrigações legais. Nenhuma empresa familiar pode ter como objetivo ou ter como premissa trabalhar de uma forma a criar mecanismos não ortodoxos de gestão. Não deve fazer isso. Ela deve simplesmente obedecer rigorosamente a todos os preceitos legais, fiscais e de responsabilidade social. E responsabilidade social por quê? Porque normalmente essas empresas familiares, elas nascem de um conjunto na comunidade. Ela faz parte daquela comunidade. Então ela está inserida naquele contexto familiar. Imagina uma empresa familiar numa cidade de 30 mil habitantes. Imagina uma empresa que emprega ali 300 pessoas, 500 pessoas numa comunidade de 30 mil pessoas. Essa empresa é muito relevante para aquela comunidade. Ela gera muitos valores para aquela comunidade. Em arrecadação de impostos, em geração de empregos, em geração de renda para aquela comunidade. Então ela tem que compartilhar de alguma forma e ela tem que ser uma indutora desses valores na comunidade. De retidão, de seriedade, de honestidade, de princípios muito sólidos, né? Esses são os princípios básicos da empresa familiar. Não vou entrar no tecnicismo, porque o tecnicismo, vamos dizer assim, é um passo subsequente, mas se eles não estiverem suportados por esses princípios que são basilares, a estrutura é muito frágil. Certamente que essa sua argumentação ela é muito forte. Mas tem um ponto que eu gostaria aqui de chamar a atenção daquelas pessoas que estão ouvindo a nossa conversa, é a questão dos valores. Principalmente os valores que são definidos pelo fundador ou fundadores de uma organização. Um caso que me vem à mente agora é o caso da Walmart. Quando o fundador da Walmart descobriu que ele estava sofrendo com câncer e que a vida dele seria muito curta, ele perguntou a si mesmo: quem são as pessoas que vão dar continuidade à minha organização, aos meus negócios? E ele pensou sobre vários fatores. E ele chegou a um fator que é extremamente importante, que talvez seja o mais importante, que é valores, ou que são valores. Ele disse: eu preciso criar homens, ou desenvolver lideranças que creiam, que absorvam e que vivam os meus valores. Naquela ocasião, ele tinha um faturamento, se não estou enganado, de aproximadamente 10 bilhões de dólares. Hoje, eu acredito que a Walmart tem um faturamento perto de 1 trilhão de dólares, se não estou enganado. Talvez esteja exagerando aqui, mas isso é uma prova de que, para que uma empresa tenha sustentabilidade, principalmente neste mundo sem valores, onde tudo é relativo, para que ela se mantenha e para que ela tenha longevidade, ela tem de ter valores. Caso contrário, ela não passa da segunda geração, como nós temos visto ao longo da história humana. Muito bem, agora eu vou querer saber de você mais uma questão. Que valor você atribui a uma gestão movida pela simplicidade, pelo foco, pela concentração? Demeg, eu acho que esse ponto ele é muito importante. Normalmente, quando a empresa vai crescer, imagina uma empresa que nasce muito pequena, uma empresa, um armazém
daquela cidade de 15, 20 mil habitantes, tal, nasce um armazém regional, tal, aquilo vai crescendo, acaba virando uma grande cadeia de supermercados, de varejo em geral, pode ser uma farmácia, o que seja, né? Você tem ali um desafio que é gigante. Como é que você transmite isso para essa organização que está crescendo? Esse é o desafio. Por que você vai forçá-las a assumir uma organização sem aptidão, né? Sem comungar daqueles valores iniciais do fundador que você colocou muito bem, né? Fala até comungar dos valores, mas não tem aptidão. Bom, vai ser mal sucedido, vai comprometer a gestão do negócio. Bom, mas nós temos que separar as duas coisas. Uma coisa é a gestão do negócio, outra coisa é a gestão do patrimônio. A gestão do patrimônio é do sócio, é do acionista, é dele, aquilo é dele. Ele faz o que ele quiser com aquela gestão do patrimônio. Ele pode doar para uma fundação, ele pode criar um fundo de investimento, colocar aquilo no fundo de investimento, o que ele quiser fazer, é dele, né? Agora, a empresa tem responsabilidade social. Ela tem um empregado, ela é contribuinte, ela tem um produto para entregar ao consumidor, né? Então ela tem responsabilidade, assim. Então, nós temos que preparar esta sucessão de uma forma absolutamente transparente com toda aquela comunidade da empresa. Com os funcionários, com os sócios da empresa, os potenciais sucessores ou não, e preparar essas pessoas. Como é que você prepara essas pessoas? Primeiro, levando para dentro da empresa. Essa leitura ela tem que conhecer, ela tem que passar pelo dia a dia da organização. Segundo, você tem que fazer um trabalho muito intenso de avaliação de aptidão dessas pessoas, né? A avaliação de aptidão dessas pessoas é convivência, é saber como elas decidem, como elas se comportam, quais são os valores. Saber decifrá-las, não é? Decifrá-las, conhecê-las, né? E saber se ela, no fundo, é saber o seguinte: você imagina a vida de alguém que é o filho do fundador e um executivo. O executivo tem que viajar, tem que fazer reuniões cansativas, tem que admitir pessoas, tem que demitir pessoas, tem que tirar produto. Tem que dar resultados. E lá no final da linha, no bottom line, ele tem que apresentar resultado. Porque nós estamos falando de um negócio. O negócio tem que apresentar resultado. Negócio não é filantropia. Negócio tem que apresentar resultado, tem que dar rentabilidade da semente. Lá embaixo tem que ter rentabilidade, porque então não tem sustentação. O negócio não sobrevive. Não. E isso é um sacrifício. Para muita gente é um sacrifício, né? Então, essa pessoa que foi criada, por exemplo, num ambiente mais isolado dessa realidade, desse grau de sacrifício, dormir fora de casa, viagens longas, reuniões cansativas, né? Essa pessoa pode não ter essa habilidade, não ter essa vontade de ser essa pessoa, né? E ela tem o direito de não ter. Ela pode não ter formação para isso, e ela tem o direito de não querer isso. E aí, como é que eu vou forçá-la a assumir a organização? É um sinal de que a organização, no passo seguinte, irá mal. Irá muito mal, né? Então, o que eu faço num processo como esse? Eu crio uma estrutura organizacional. Nós precisamos criar uma estrutura organizacional que proteja o patrimônio e proteja a organização, né? Como é essa estrutura organizacional? A estrutura organizacional pode ser de vários modelos que você pode implementar. Eu sempre recomendo que uma empresa familiar comece com uma estrutura chamada conselho consultivo. Então, você prepara toda a organização, coloca profissionais nos cargos principais da organização e cria um conselho consultivo. Quem é que está nesse conselho consultivo? Membros da família e terceiros, pessoas de fora, né? Pessoas de fora, para quê? Para fazer um processo de aproximação desses membros da família com o dia a dia da organização, com as dificuldades que a organização tem, com as dores que a organização tem, com o sucesso que a organização tem, e aí ela vai aprendendo esse processo. E ali, lá na frente, você avalia se é possível continuar com essa estrutura e criar um conselho de administração ou simplesmente abandona essa estrutura e busca outra destinação para a gestão. E um terceiro momento disto é você avaliar. Bom, eu tenho um sucessor que é um membro da família, e tem muitas empresas que conseguem fazer isso, então isso é um processo natural. Eu tenho que preparar isso e isso leva tempo. Dar esse sucessor que é um membro da família. Eu não tenho esse sucessor.
Então eu construo uma estrutura para que a organização sobreviva e proteja o patrimônio e proteja o bem social, acima de tudo, que é aquela responsabilidade social que ela tem com os stakeholders, que é a sociedade, a comunidade e tal. No terceiro passo, eu avalio. Eu não consigo fazer primeiro estágio, segundo estágio, aí eu avalio trazer um agente externo. Pode ser um fundo de investimento, pode ser um outro sócio, de alguma maneira eu incorporo essa empresa e essa empresa continua o seu destino. O conselho de administração hoje, em muitas organizações, ele virou basicamente uma instituição de colocação dos amigos ou ex-funcionários que eram amigos do fundador. Eu sou muito direto nessa avaliação. Isso para mim é suicídio empresarial. A organização não precisa ter os amigos. A organização precisa ter pessoas competentes e comprometidas e respeito mútuo entre os membros dessa organização. Né? Dentro de um conselho de administração, você precisa ter... É muito importante que você tenha a divergência como ponto de discussão. Porque o conselho de administração ele é responsável por definir os passos subsequentes àquela organização e passar essa estrutura para os gestores, uma diretoria, um presidente, ou seja, tal, mas tem que ser não formado pelos amigos. Tem que ser formado, sim, tem que ter compromisso com a organização. Eu não acredito num bom conselho de administração que você tenha membros, participe de 5, 6, 7, 8, 10 conselhos de administração. É impossível você ter bons resultados num conselho de administração composto por pessoas que tenham tantas atribuições e tanta diversidade de atribuições. Adalmi, o ano passado, eu fui procurado pela diretora de uma grande empresa em São Paulo. Ela queria que eu fizesse um trabalho com o filho do proprietário, um jovem, 20 e poucos anos de idade, formado em administração, com mestrado incompleto nos Estados Unidos, mas que não tinha direção. Quando eu recebi para um bate-papo inicial, eu perguntei dele, mas por que você não trabalha na empresa de seu pai? Ele disse, eu não quero trabalhar com meu pai. Eu pergunto a você, como você vê o filho de um empresário bem-sucedido fazendo o seu curso universitário, muitas vezes indo para fora para estudar, para fazer o seu mestrado, e ao voltar para o seu país, vai trabalhar numa grande empresa multinacional para adquirir a experiência e depois então o pai o convida para trabalhar no seu grupo, na sua empresa. Como proceder a isso? Bem, eu achei muito interessante essa construção inicial sua, porque ela remete a uma questão que é muito relevante nas empresas familiares. E normalmente os fundadores, a primeira geração, tem um grau de sofrimento com a empresa muito grande. Muita gente vai lá, penhora a casa para tomar um empréstimo. Ou vende, né? Ou vende a casa para tomar um empréstimo no banco para manter a empresa. A empresa é muito importante para isso, para a família. A empresa é muito importante. Isso me remete à história de uma outra grande empresa nacional, a Tramontina. E você for pesquisar um pouco a história dessa empresa, tem esses traços que nós estamos discutindo aqui, que é um sucesso absoluto, impressionante, tem um grande respeito pela empresa, grande respeito pela família e tal. Mas esse é um ponto que ele pode ter duas formas da gente entender. Primeiro, se você entra com esse grau de conflito que você colocou inicial, o filho diz, eu não quero trabalhar com meu pai não tirando, meu pai diz o que tal. Qual é a possibilidade disso dar certo? Muito pequena. Muito pequena. Por quê? Você já entra com um grau... Animosidade muito grande, né? Muito grande, animosidade e resistência muito grande. Muito grande, né? Então, o outro ponto que a gente tem que levar em consideração nas empresas familiares, quando eu estou sempre trazendo essa questão do traço inicial do fundador, o grau de sofrimento desse fundador, da família e tal, né? Normalmente a geração seguinte não tem esse grau de sofrimento.
Normalmente estudam em boas escolas, têm um bom grau de vida social, diferente do que os pais tiveram. Do nada. Do nada. Tem um bom grau, vai estudar fora e tal. Isso aí você já forma um outro universo que é diferente do universo que aquele fundador vivia. E criou a empresa com esse universo e esses valores tão muito importantes, né? E aí você tem um conflito já. Inicial você tem um conflito. Um conflito social. O meio que esse filho vive não é o meio que o pai vivia ou viveu, né? Viveu ou vive, né? Então aí você tem uma discussão que ela é muito relevante. Ela é muito relevante. Isso pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Portanto, você tem as duas coisas que podem acontecer. Pode haver uma aceitação do filho, falar, puxa, aquilo que eu pensei não é bem isso, não sei o quê, deixa eu me adaptar. Ou o pai descer um pouco do pedestal e se aproximar do filho, construir uma relação. É possível, filho ou filha, é possível que isso ocorra. Não é tão fácil. Na minha opinião, não é tão fácil. Eu tenho um exemplo que eu fiz exatamente uma grande empresa nacional, em que eu chamei a pessoa e escrevi lá num quadro dizendo assim, no final da nossa reunião, eu quero que você me responda. Você quer assumir a empresa ou não quer assumir a empresa? Você tem que dar essa resposta no final do dia. Quantas horas nós vamos ficar aqui? Irrelevante. 2 horas, 5 horas, 10 horas, 2 dias, não interessa. Eu quero a resposta no final do dia. E nós vamos passar por esse escopo aqui. Tudo que você pode imaginar, nós discutimos, né? E no final do dia a gente tinha que ter a resposta se deveria vir ou não. Porque isso é uma demonstração clara de que a pessoa está interessada naquele negócio, interessada no desenvolvimento do negócio, interessada na sucessão. A sucessão não é só para dizer eu sou o presidente da empresa, eu sou o diretor da empresa, mas por que meios? Com que aptidão? Com que méritos pessoais, né? Com que meios pessoais, com que grau de sacrifício eu estou fazendo aquilo? Ou aquilo eu estou fazendo basicamente para atender um desejo da família. Mas isso para o negócio é importante? É esse o caminho que o negócio precisa? Não. Talvez o caminho possa ser diferente desse. Eu posso ter um processo que a gente chama de profissionalização. Eu não gosto muito dessa palavra, mas que a gente chama de profissionalização. Eu trago um profissional do mercado e coloco ali como gestor e crio a estrutura de controle e de acompanhamento do negócio, que inicialmente eu chamei isso de conselho consultivo, mas você pode criar qualquer outro modelo que você queira. Você tem a família, de alguma forma, que é a detentora daquele patrimônio, exercendo algum grau de controle sobre aquela gestão, né? Acho que isso é importante. E o filho, na realidade, ele não precisa ser o sucessor do pai. Ele não necessariamente precisa ser. Nenhuma família deve obrigar a seu filho a ser o sucessor. Não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, o grau de sofrimento desse sucessor é muito grande. Primeiro, para agradar eventualmente aos pais. E isso não é o que a empresa precisa. A empresa precisa de gestão, de qualidade, de desempenho, de entregas, né? É isso que ela precisa. A empresa é um organismo que ela pode viver independente da família. Independente da família. Ela pode ter vida própria e a família, evidentemente, é a dona do patrimônio. Ela tem que exercer um certo controle sobre aquilo. Então, Gutenberg, eu tenho vamos dizer assim, algo que precisa ser muito bem refletido nesse modelo que você desenhou no início, né? Do filho assumir, o filho ter resistência. Ela não quer, ok, para por aí e constrói outro modelo. Isto é de uma importância vital. Eu sempre digo, é muito difícil você fazer o mesmo caminho que o seu pai fez. E é muito difícil ultrapassá-lo quando ele é bem-sucedido. Quando você tem um pai bem-sucedido, o esforço que você tem de fazer para ultrapassá-lo é hercúleo e poucos são os filhos que conseguem fazer. Daí porque tanto desastre, até mesmo de suicídio. Claro. O filho se sente inferiorizado e se suicida. Ele se suicida. Mas muito bom. O nosso bate-papo aqui está muito gostoso. Eu gostaria muito de continuar falando com você, mas eu tenho uma outra pergunta para você. Como você vê o uso da inteligência artificial, que hoje é um instrumento
moderno, não é? Ultra tecnológico. Como é que você vê a inteligência artificial nos pequenos negócios, nas pequenas empresas, até mesmo nas grandes empresas? Acho que o princípio básico da inteligência artificial é o seguinte. Primeiro, a inteligência artificial não nasceu do nada. Nasceu da cabeça dos humanos. Nós criamos a inteligência artificial. Portanto, o controle desse novo mecanismo, ele tem que ser exercido de alguma forma pelos humanos. Se você delegar isso para uma máquina, se você delegar isso para a própria inteligência artificial, ela desenvolver vida própria, nós começamos aí um processo muito complexo de entendermos os passos seguintes disso. Perdeu-se o controle. Mas dentro da empresa, o que nós podemos ter dentro da empresa com inteligência artificial? Nós temos hoje basicamente tudo na vida de todo mundo. O exame médico que nós vamos ao laboratório e tem uma coleta de sangue, coleta de urina, coleta de... O que for. Porque tudo que for, né? Ou o exame de imagem que você faz, que é coletado nas grandes instalações hoje, isso tudo hoje é manipulado, de alguma maneira, manipulado no sentido de que é analisado por inteligência artificial, que tem demonstrado ser muito mais eficiente do que o olho humano. A complexidade que você tem de interpretação é muito mais eficiente do que o olho humano. Mas nós não podemos esquecer que a inteligência artificial é um algoritmo. É um algoritmo que foi programado para entregar determinadas coisas, né? E se isso começar a ter uma derivação a partir desse escopo inicial, é preciso ter um olhar um pouco mais cuidadoso com isso. Mas dentro da empresa, o emprego disso é tudo. Está nos novos equipamentos automáticos que nós temos dentro da empresa. Está nos carros autônomos que estão aí já em vários lugares. Está no seu carro, quando você tem um carro hoje com controle de direção, controle de faixa, um controle de frenagem, esse tipo de coisa. Então aquilo tudo está hoje impregnado, está na nossa vida do dia a dia. Está no WhatsApp, quando você digita, você tem uma mensagem, você digita lá códigos que alguém está pedindo. Por trás daquilo que é um processo de inteligência artificial que está controlando todo aquele processo. Então a inteligência artificial dentro das empresas hoje, a minha recomendação é que ela não seja um processo que seja delegado à equipe de marketing especificamente ou à equipe de tecnologia especificamente. Ela tem que ser um processo que seja multidisciplinar. E que facilite as operações, não é? Dos homens e das máquinas, não é? É isso, facilite as operações e crie valor para a organização. Não é só mais um processo de automação. Crie valor para a organização, mas que seja feito de um modelo que seja multidisciplinar. Quem vai discutir produto, traga alguém da área de tecnologia, traga alguém da área de vendas, traga alguém da área de marketing, traga alguém da área de finanças e crie um grupo multidisciplinar. Todos vão aportar algum conhecimento naquela discussão. Eu acho que isso é super importante. Aí você vai ter um produto que vai utilizar esses mecanismos de algoritmos de inteligência artificial muito mais completo, muito mais robusto, né? E muito mais agradável para o seu cliente. Porque o que importa, no final, em qualquer organização, é a satisfação do seu cliente lá na ponta. Se você não tiver isso, se você não tiver a satisfação do seu cliente lá na ponta e ficar olhando para dentro, somente para dentro, maravilha. Você vai ter um belíssimo escritório, uma belíssima fábrica e um belíssimo negócio falido. Porque na ponta você tem que agradar quem efetivamente compra o teu produto. Acho que isso é muito mais importante, né? Do que efetivamente desenvolver novos programas. Então a inteligência artificial ela está no nosso dia a dia. Nós não podemos abrir mão disso. Toda vez que você vai passar uma catraca, por exemplo, de um prédio, tem lá um leitor de face. Aqui a inteligência artificial está por trás. A tua biometria, a inteligência artificial está por trás. Há diversas câmeras que têm instaladas em todas as cidades hoje em dia, com leitura facial, com identificação de movimento, alvos suspeitos, esse tipo de coisa. É um processo de leitura facial que está por trás disso. Então, a inteligência artificial é uma realidade, está no nosso dia a dia, está nas empresas e nós temos, de alguma forma, absorver essa nova tecnologia em benefício do negócio e, fundamentalmente, atendendo às necessidades dos nossos clientes lá na ponta. Isso é importante. Muito bom. Adalmir, então, aqui para nós concluirmos o nosso bate-papo, eu diria o seguinte para as pessoas que nos assistem.
Para você ser um empresário bem-sucedido, você precisa ter caráter, você precisa imprimir valores em sua organização, você precisa valorizar o mérito, você precisa trabalhar duro. Eu digo que você não constrói um negócio sólido se você não trabalhar duro. Não é? É como eu sempre digo quando eu falo com aqueles executivos que eu estou assessorando. Ore como se tudo dependesse de Deus. Mas não se esqueça de trabalhar como se tudo dependesse de você. Ou, também digo mais, não acredite em milagres. Faça você os milagres, não é? Então eu acho que para você construir uma empresa bem-sucedida, além de tudo isso, você precisa ter um propósito que seja superior aos objetivos da própria organização. E esse objetivo qual é? É tornar o mundo um pouco melhor. Fazer do mundo um pouco melhor. Ou como eu digo na minha linguagem teológica, quando Deus criou o homem, Ele o criou para que ele se tornasse um colaborador do universo. Deus não criou uma obra perfeita no 7º dia. Ele descansou, criou o homem e deu ao homem a responsabilidade de quê? De dominar o homem sobre todas as coisas. Então nós estamos no momento da vida moderna em que nós precisamos atentar para esses valores. Caso contrário, o mundo tornar-se-á um caos onde todos nós sairemos perdendo. Eu quero agradecer a você por esse nosso bate-papo. Eu espero reencontrá-lo outras vezes em outros podcasts. E também agradecer a você pela contribuição que você deu para os nossos ouvintes, bem como também quero agradecer os fundadores da Attend pela oportunidade de nos oferecer as suas instalações para que nós fizéssemos essa gravação. A Attend é uma grande empresa e posteriormente eu volto a falar sobre ela. Então, mais uma vez, muito obrigado a você pelo seu tempo e muito sucesso. Obrigado.